Então hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada. E semana passada nós começamos a falar sobre primeira lei para volume de controle, né? Então a gente deu ali uma pincelada, fizemos umas contas básicas usando vazão mássica, né? Vazão volumétrica, só para vocês se ambientalizarem com os cálculos em volume de controle, né? Então, agora a gente vai entrar mesmo na primeira lei, vamos ver como é que essa primeira lei é construída a partir da ideia de volume de controle. Tá, gente? Então, vou colocar aqui, vamos começar a primeira lei para volume de controle. Tá? Eu vou começar a colocar as equações aqui, tentar explicar, mastigar o máximo que eu conseguir aqui para que vocês entendam, tá? Mas me perguntem o que vocês quiserem, tá? Podem me interromper sem problema nenhum, tá? Me mandem daí as perguntas por áudio, né? Porque eu não vou conseguir olhar o chat. Mas não deixem de perguntar, tá, gente? O importante da aula de hoje é que vocês entendam, porque a gente vai dar alguns passos aí que vocês precisam entender para saber como é que a primeira lei é construída, tá? Para volume de controle, né? Então vamos começar. Vamos colocar aqui a primeira lei para sistema, né? Básica. Então, na primeira lei, para sistema, nós temos o quê? Colocar ela aqui já integrada, né? Variação da energia interna, ou variação da energia total do sistema, né? Não só a energia interna, a energia total do sistema, é o quesão de 1 para 2 menos o trabalho de 1 para 2, tá? Isso aqui vocês já estão cansados de ver, né? Colocando isso aqui em termos de fluxo, né? Então a variação da energia no tempo, tá? Pode pensar isso aqui para um sistema. Inicialmente estamos começando a colocar aqui só do ponto de vista de sistema, né? É o fluxo de calor menos o fluxo de trabalho, certo? Então eu vou botar aqui só um diagrama esquemático para volume de controle. Até aqui vocês já estão carecas de ver, né? Vamos colocar aqui um diagrama esquemático, tá? De um volume de controle. Vou colocar o título aqui. Para um volume de controle. Então puxem lá no livro, deixa eu ver que página é, página 122 lá do nosso PDF. Vocês estão vendo aí? Deixa eu colocar a minha, tá aqui para cima. Tá. Então você está vendo aqui, ó. Nós temos um volume de controle, tem um fluxo de vapor entrando na turbina, por exemplo, né? Essa turbina exerce um trabalho no meio, então está saindo trabalho do volume de controle, está entrando um fluxo de massa aqui. O excedente da turbina está entrando no reservatório, onde há uma troca de calor. O próprio reservatório exerce trabalho no meio também, né? E
tem uma saída do reservatório também. Tem um MS, ou seja, está tudo acontecendo ali dentro. Tá? Todos os termos da primeira lei, considerando já entradas e saídas de fluxo, já estão ali nesse esquema. Tá? Então é um diagrama esquemático para a gente perceber que você tem trocas de calor, você tem trocas de trabalho, só que agora nós temos que adicionar aqueles termos ali de fluxos, porque quando entra um fluxo de massa, está entrando energia, né? Concordam? E quando sai um fluxo de massa, também está saindo energia, na forma de massa, né? Energia interna, etc., do volume de controle. Então nós temos que considerar isso na primeira lei, para volume de controle. Então vai surgir termos novos, vão surgir termos novos, né? Na equação. Então vamos ver como é que a gente constrói isso, tá? Porque temos que começar devagar, porque tem uma coisa aqui, pelo menos uma coisa importante que nós temos que explicar, tá? Porque quando isso acontece, de entrar um fluxo de massa num volume de controle, né? Então, porque o volume de controle, ele divide o teu domínio, a tua zona de análise do resto do universo, né? Do resto do mundo. Então você tem o seu volume de controle e você tem um meio externo, né? Então o que acontece quando, por exemplo, entra um volume de controle? Desculpa, entra um fluxo. Deixa eu mostrar de novo a minha imagem aqui. Vou deixar aqui embaixo. Aqui está melhor. Então o que acontece quando entra um fluxo de massa dentro do teu volume de controle? Vamos pensar isoladamente essa questão. Tá? Vamos puxar um gancho sobre o trabalho. O que é o trabalho? Né? Trabalho é movimentação de fronteira, quando pensa em sistema, né? Mas, num conceito mais geral, né, é tudo que puder ser traduzido por um levantamento de um peso, concorda? Lembram disso? Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Tá. Então, quando a gente fala de trabalho sendo exercido no volume de controle, quer dizer o quê? O meio externo, deixa eu ir para esse lado aqui. O meio externo tem que exercer trabalho no volume de controle. Entende? Ou seja, o meio externo tem que vencer uma pressão contida no volume de controle para que o fluxo consiga entrar. Concordam? Ou seja, então, o fluxo de massa que está se propondo a entrar no volume de controle, ele tem que vencer uma pressão interna do volume de controle, ou seja, para poder entrar, porque senão não entra, né? Concordam? Bom, mas se você for fazer a diferença de forças ali, de pressões, quer dizer o quê? Quer dizer que o meio está tendo que exercer uma força no volume de controle para o fluxo poder entrar, concordam? Mas isso não é trabalho? Né? Então, quando o fluxo de massa está entrando no volume de controle, invariavelmente, né, de forma subjacente, implícita, há sempre um trabalho sendo exercido no volume de controle. Vocês concordam? A gente já vai colocar isso aqui no quadro, eu só dei uma explicação prévia aí, tá? Da mesma forma, quando um fluxo sai do volume de controle, né, esse volume de controle tem que exercer um trabalho no meio. Vocês concordam? Porque senão ele não sai, né? Professor, Diga. mas nesse caso o trabalho do meio para o sistema ele seria negativo ou não necessariamente? Sim, aí você tem que ver os sinais, né? Eu só estou tentando explicar assim fisicamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, se um trabalho é exercido no volume de controle,
esse trabalho, nós mantemos a mesma convenção de sinais, né? O trabalho é negativo. Se o volume de controle exerce trabalho no meio, esse trabalho é positivo, tá? Então a gente mantém a mesma convenção de sinais, mas o que eu quero que vocês entendam é que existem trabalhos implícitos que estão ocorrendo quando um fluxo entra ou sai do volume de controle. Isso tem que ficar bem entendido, tá? Isso vai implicar agora a gente vai equacionar isso aqui, vamos ver que isso implica em você começar a utilizar, ao invés de energia interna, entalpia. E aí nós vamos ver a importância da entalpia, por isso que a gente definiu a entalpia lá no primeiro semestre, né? E é por isso que a entalpia é tão importante, a gente vai ver que daqui para frente, para volume de controle, a gente começa a falar de entalpia para cima e para baixo, tá? Então vamos começar, para equacionar isso que eu falei agora, vamos começar a falar de energia interna. Vou puxar de novo aqui a definição de energia, né? Não de energia interna, desculpa, eu confundo. Energia do sistema, tá? Energia interna é o Uzinho lá que a gente tem na tabela. Mas você tem energia do sistema total, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Você tem energia do sistema. Deixa eu colocar aqui. Para deixar formalizado aqui, né? A variação da energia em um volume de controle só pode se dar pelas superfícies de controle, tá? Para quem prestou atenção na aula passada, isso é óbvio, tá? Que a gente falou sobre isso, mas eu vou colocar aqui. Variação da energia em volume de controle só pode ocorrer pelas superfícies de controle. Tá? Pelas fronteiras do teu volume de controle, né? Ou seja, na verdade, implicitamente isso aqui está dizendo o quê? Não pode se criar nem sumir energia, né? No volume de controle, né? As trocas se dão pelas fronteiras do volume, tá, gente? Então vamos colocar aqui o termo de energia por unidade de massa, né? Energia total do sistema, então vai ser a energia interna mais quem? O termo de energia cinética, lembram? Mais o termo potencial Gz. Isso aqui seria a soma das energias que estão contidas no sistema. Então a gente lembra que a gente separou os termos cinéticos e potenciais, deduzimos eles, né? Então a gente separou do E, e para separar do E, então teve que se criar um termo chamado energia interna. Então essa é a diferença entre a energia interna, Uzinho, e o E, né? Então, tudo que não for cinético nem potencial, você empurra com a barriga aqui para dentro do Uzinho, né? E a soma de tudo isso você chama de toda a energia do sistema. E toda energia, tudo que puder ser caracterizado como alguma energia do sistema, né? Energia entre moléculas, energia de ligações químicas, tudo que você imaginar, você diz que está aqui, né? Separando os termos, então você diz que está aqui. Entendeu? Que a gente tem que fazer isso, porque senão a gente não consegue
cobrir toda a gama de possibilidades de trocas de energia, né? Então acaba que o Uzinho é útil por isso, ele dá um aspecto de energia interna, né? Não aspecto, ele dá a ideia de energia interna, que é tudo que está contido possível de energia ali dentro. Tá? Então deixa eu só escrever aqui, para vocês terem isso aqui escrito, está em vermelho. Então toda vez que o fluido entra no volume de controle, tudo bem até aqui, gente? Entra no volume de controle. Ou sai do volume de controle. Há um trabalho, bota aí implícito, de movimento de fronteira, associado a esse processo. Associado a esses processos. Tá? Que é aquilo que eu estava explicando antes. Toda vez que um fluxo de massa entra ou sai, né, para entrar ele tem que exercer trabalho no volume de controle, para sair o volume de controle tem que exercer trabalho no meio. Senão não entra nem sai. Tá? Então nós temos que ver, temos que quantificar, temos que ver quanto vale esse trabalho, porque ele tem que ser quantificado, concorda? Porque senão não vai fechar o balanço energético da primeira lei. Então nós temos que ver como é que a gente faz para calcular esse trabalho implícito referente às entradas e saídas de fluxo de massa. Tá? Então vejam que não é muito simples você trocar sistema para volume de controle. Né? Você olha no desenho, que diferença faz? É um tracejado em volta da zona que você está analisando. Então que diferença faz? Chamar de sistema ou chamar de volume de controle? Né? Bom, agora você está vendo que não é bem assim. Não é bem assim você começar a considerar fluxos de massa. Aqui nós já caímos num problema, né? Que nós temos que ver esses trabalhos implícitos de entradas e saídas de fluxo de massa. Concordo? Então vamos ver aqui. Tem uma explicação que eu escrevi aqui, mas eu não vou botar porque eu já expliquei. Não vou escrever no quadro porque eu já expliquei aqui verbalmente. Tá, então vamos ver quanto é que vale esse trabalho de escoamento. Né? Então vamos chamar de trabalho do escoamento. Né? Pegando a definição. Pegando a definição de trabalho, né? Se eu tenho aqui um fluxo de trabalho, então vai ser trabalho. O trabalho, como é que eu vou dizer? Total, né? O trabalho que não seja fluxo, né?
É simplesmente a força vezes uma distância, lembram? Como eu estou falando de fluxo, então é força vezes uma velocidade, né? Antes eu tinha força vezes metro, me dava o trabalho em joule, vamos dizer, né? Agora eu tenho um fluxo, então eu tenho trabalho por tempo. Então é força vezes uma velocidade. Então força vezes metro por segundo, que vai me dar joule por segundo. Tá? Então isso aqui é força vezes uma velocidade. Né? Isso aqui é integral da força vezes P dA. Né? Força, desculpa, vezes a velocidade. Tá? Não, o que eu botei errado? P. P vezes dA vai dar a força. Multiplica pela velocidade que já estava aqui. Né? Isso aqui é Pzinho, pressão, né? Vezes uma vazão volumétrica. Tá? Não confundam vazão volumétrica com velocidade. Por isso eu gosto sempre de colocar um risquinho aqui, mas o livro não coloca, então eu também não vou colocar. Tá? Mas então, trabalho de escoamento é P vezes uma vazão volumétrica, né? Vou colocar aqui V ponto, vazão volumétrica. Tá? O V, velocidade. Velocidade, metros por segundo. Vazão volumétrica, metros cúbicos por segundo. Tá? Isso aqui pode ser reescrito como P vezes o Vzinho, né, vezes a vazão mássica. Tá? Então essa aqui é esse é o termo de trabalho considerando as entradas e saídas de fluxo de massa. Né? Lembra da vazão mássica? Da última aula? Certo, gente? Tudo bem? Entenderam aí? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Se alguém não entendeu, pode perguntar que eu explico de novo, tá? Não tem problema nenhum. Eu quero que vocês entendam, tá? Ó, aqui gerou P vezes vazão volumétrica. Vazão volumétrica, metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo, você transforma em quilos por segundo, multiplicando, né, pela vazão. Quer ver? Ó? Vou explicar melhor isso aqui. Vamos com calma. Né? Você tem aqui vazão volumétrica, que vai te dar em metros cúbicos por segundo. Né? Vazão mássica, para que você tenha a vazão mássica, que é quilos por segundo, né? Você precisa pegar a vazão volumétrica. Pode colocar aqui, ó. Isso aqui pode ser reescrito com V vezes a vazão mássica, né? Pode colocar aqui V, qual é a unidade do Vzinho? Metros cúbicos por quilo, né? Metros cúbicos por quilo vezes
kg por segundo, né? Corta aqui, você tem a vazão volumétrica que tinha antes. Então isso aqui você pode converter facilmente multiplicando pelo volume específico, aí você tem, ao invés de uma vazão volumétrica, você tem a vazão mássica, que é a vazão de massa que está entrando no volume de controle. Tá? Para os nossos cálculos, o que importa é a vazão mássica, né? A vazão volumétrica não tem muita utilidade para o cálculo da primeira lei. Você tem que saber quanto de massa que está entrando por segundo, né? Certo, gente? Então, vamos colocar aqui. Então, o volume de controle... ele realiza trabalho no meio para descarregar o escoamento. E sofre trabalho para receber o fluxo de massa. Certo? Então vamos adicionar isso, né? Lembra que onde antes eu tinha a energia interna, isso aqui para um sistema, né? No caso de um volume de controle, qual vai ser a energia? É a energia mais PV. Concordam? Surgiu um termo novo, que não estava aqui, porque isso aqui é para sistema. Esse termo novo eu tenho que somar na energia, né? Para fechar a teoria para os dois modos de visão, né? Tanto de sistema quanto para volume de controle. A teoria tem que ser a mesma para os dois. Então, se aqui eu tenho energia para um sistema que está caracterizado por esses termos, quando eu olho do ponto de vista de volume de controle, tem que aparecer esse termo que é referente ao trabalho que vai surgir, né, no volume de controle. Né? E esse trabalho não tem como não ter. Tá? Se tem fluxo de massa entrando e saindo, vai ter que ter esse trabalho. É possível não ter. Se não tem, é porque não está entrando e saindo. Tá? E aí eu estou no sistema, não estou no volume de controle. Tá? Então vamos adicionar esse termo. Então, bota o termo de energia que já tinha. U mais PV, mais o termo de 1 sobre 2 vezes velocidade ao quadrado, termo cinético, mais Gz. Opa! O que surgiu aí? Eu simplesmente adicionei o termo referente ao trabalho, né? Vejam que aqui daí ele está específico, né? Porque essa equação aqui está por unidade de massa, aqui você subentende que ele está por unidade de fluxo de massa, né? Então você só adiciona o termo PV. Então aqui está por fluxo de massa, por vazão mássica, né? Está tudo dividido por M ponto, tá? Aqui. Então só entra o PV. Mas esse cara aqui, quem é? Apareceu uma coisa aqui. Isso aqui você pode chamar também de energia para volume de controle, concorda?
né? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando, gente? Vocês estão quietinhos aí? Me digam que sim ou que não, por favor, senão eu vou achar que eu estou falando com as nuvens. Estão entendendo? Vocês estão me escutando, gente? Ô professor, Diga. eu não entendi muito bem o que vai diferenciar o PV de um lado da igualdade e do outro, tipo, ou eles são a mesma coisa? Não, eles são a mesma, justamente para manter a igualdade, eu estou adicionando um termo, entendeu? Então eu tenho que adicionar dos dois lados para dizer, ó, a energia, ó, quando era um sistema, a energia é isso aqui tudo, é o Uzinho mais cinético mais o potencial. Isso aqui, essa soma aqui eu chamei de energia. Só que aqui eu estou num sistema. Qual é a diferença? Eu posso usar a mesma equação para volume de controle, desde que eu adicione PV. Então isso aqui vira energia para volume de controle. Né? Porque, veja bem, o trabalho referente ao escoamento de entrada e saída não existia e não existe para sistema. Então esse termo PV não está aqui em nenhum lugar aqui dentro. Nem no Uzinho, não tem esse termo PV porque ele não existe no sistema. Então ele tem que ser adicionado. Percebe? Então eu adiciono na energia. Estou dizendo, ó, vai ser a mesma energia do sistema. Eu vou considerar que vai valer essa soma também para volume de controle. Mas eu estou adicionando um PV. Eu preciso adicionar o PV, que é o termo de energia referente às entradas e saídas de fluxo. O termo referente ao trabalho das entradas e saídas de fluxo. Percebe? Então, tenho que somar dos dois lados, né? Isso aqui eu chamo da energia do volume de controle. Vamos chamar isso aqui de E. Acho que agora vai ficar mais claro. E para um volume de controle. Quem é Uzinho mais PV? Quem lembra do primeiro semestre? É uma definição isso aqui. Isso aqui foi uma dedução que a gente fez para chegar numa propriedade termodinâmica. Quem é que lembra? Hein, gente? Vamos lá, vamos lá. O carnaval já passou. Vamos lá. Uzinho mais PV. É uma propriedade. Quem é? Hã? Vocês estão aí? Vou encher o saco. Vou encher o saco de vocês, não o meu saco. Vou começar a chamar pelo nome aqui. É o H, não seria? Ah, boa! Ah. É a entalpia, né? Olha aí que apareceu. U mais PV é a entalpia e agora a gente percebe que e aí os outros termos ficam iguais. Então, quando eu estou falando de energia para volume de controle, ao invés
do termo de energia interna, o que aparece? Aparece entalpia. Então aqui a gente já percebe que a energia interna possui uma conexão direta com a entalpia. Bom, você percebe isso pela própria equação, né? Mas esse PV quem é? É o trabalho do escoamento. Então, você pode considerar a entalpia como a energia interna, considerando o trabalho do escoamento. Então, a entalpia é a energia interna para volume de controle. Percebe? Então, você vê a importância que existe na entalpia. Porque toda vez que você falar de volume de controle agora, você não vai mais falar de usinho. Porque o usinho morreu, o usinho ficou lá no sistema. Pode até usar, eventualmente, a propriedade para algum cálculo, mas agora a gente vai começar a falar de entalpia para volume de controle. Porque a gente viu que o H surgiu quando eu adicionei o PV. Então vejam que a gente fez uma dedução lá para entalpia num êmbolo, num sistema. Aquilo ali foi só um êmbolo com pressão constante, né? Subia e descia, e a gente calculava, e aí surgia o trabalho, que era PV, né? Porque a pressão era constante, então ficava U mais PV, que era a troca de calor, então a gente considerava a entalpia como U mais PV, mas aquilo ali não é nem a ponta do iceberg, aquilo ali foi só para achar assim uma primeira dedução para a entalpia, para poder começar a usar a entalpia, sabe? Porque a entalpia mesmo, ela é muito mais ampla do que aquela dedução, porque a entalpia é a própria energia interna com os termos de trabalhos embutidos para volume de controle. Tá? Não é à toa que você vai ter uma coluna lá de entalpia nas tabelas termodinâmicas. E muitas vezes você não vai ter nem coluna de energia interna. Você vai ter coluna só de entalpia nas tabelas. Se você olhar as tabelas ali, você vai ver que para muitos gases, fluidos de trabalho que se usa em refrigeradores, né, etc., você não tem a coluna de Uzinho. Por quê? Porque subentende-se que você está trabalhando com fluxos e você não precisa do Uzinho, você precisa do H daí. Você precisa da entalpia. Tá? Isso tem que ficar bem entendido, tá, gente? Porque agora a gente vai ver como é que a gente coloca a primeira lei para uma variação de volume de controle. Vou apagar aqui, tá? Mais alguma dúvida? Pergunta agora, tá? Pode perguntar. Posso explicar de novo, tento explicar de novo, tá? Tudo certo? Bom, vamos lá então. Muito bem. Então vamos colocar aqui a variação de energia para o volume de controle. dt para o volume de controle vai ser o quê? Vai ser o fluxo de calor para o volume de controle menos o fluxo de trabalho do volume de controle. Tá? Isso aqui já tinha antes, né? Só colocamos agora o ponto
Para ficar bem caracterizado que nós estamos falando agora de fluxos, né? Que eu tenho fluxos de massa de entrada e saída, então eu vou ter fluxos de calor e eu tenho fluxos de trabalho. Tá? Estamos começando a falar sobre máquinas térmicas, né? Equacionamento de máquinas térmicas que realmente tem aplicabilidade na indústria, né? Só que agora eu tenho que adicionar os termos de entrada e saída, né? Quem são? Mais vazão mássica vezes a energia de entrada, isso aqui para volume de controle, né? Menos vazão mássica vezes a energia de saída. Porque não esqueçam que a primeira lei é uma equação de balanço de energia. Então estou dizendo, ó, a variação da energia é o calor menos o trabalho. Só que agora não é mais só isso, porque eu tenho que adicionar as energias que estão entrando e as energias que estão saindo. Percebem? Muito bem. Vamos continuar deixando aqui mais o trabalho de escoamento. Tá? Mais o trabalho de escoamento. O trabalho de escoamento, PV. Trabalho de escoamento é PV. Então vamos adicionar aqui dt para volume de controle. É o Qzão menos o W mais o M, P de entrada, mais P de entrada, V de entrada, menos o N, né? Vou colocar M de entrada e M de saída aqui também. M de saída, que multiplica o E de saída, mais o P de saída, vezes o V de saída. Pronto. Está adicionado aí os termos. Aqui é M ponto. Tá adicionado aí os termos do trabalho de escoamento, que é o que vai gerar daí. Vou colocar em azul. dt para volume de controle. Calor menos o trabalho. Tá? Mais M de entrada que multiplica H de entrada mais 1 sobre 2V de entrada ao quadrado mais GZ de entrada. Olha o que está acontecendo. Menos M de saída que multiplica H de saída mais 1/2 de V ao quadrado de saída mais GZ de saída. Então agora adicionei, né, a energia contida no fluxo. Só que ao invés de usar o zinho, que a gente usava para sistema, agora a gente vai usar a entalpia, que é o H. Perceberam a importância do conceito de entalpia? Se não fosse esse conceito, a gente não conseguiria fazer a transposição de sistema para volume de controle. Tá? Então agora, quando a gente fala de energia, a gente pode falar de entalpia. Né? Entalpia é a energia interna para volume de controle. Tá? Por isso que ela é tão importante.
Certo, gente? Tudo bem aí? Então vejam que... Oi, pode falar. Tudo bem? Só falar se tá tudo bem. Ah, tá, beleza. Então vejam que há semelhanças entre a equação para sistema e para volume de controle. Até aqui ela fica igual, né? Fica igual. Você tem os termos referentes ao fluxo de calor trocado, ao fluxo de trabalho trocado, né, entre as fronteiras. Aí, por exemplo, trabalho gerado numa turbina. Bom, ele vai entrar aqui, né? Só que agora eu tenho que somar os termos dos fluxos de massa que estão entrando, obviamente, porque senão não vai fechar o balanço energético, né? Então nós temos que adicionar esses outros dois termos aqui. Né? Então não tem como escapar disso, a gente tem que adicionar esses termos referentes aos fluxos de entrada e saída. Tá? Tudo bem? Tá. Mas a gente sabe ali pela figura que a gente viu, né? Podemos até mostrar aqui de novo. Eu não tenho necessariamente... bom, aquela lá só mostrava uma entrada e uma saída. Mas eu não tenho necessariamente só uma entrada e uma saída. Eu posso ter várias entradas no volume de controle e várias saídas. Em diferentes pontos do volume de controle. Né? Então isso aqui pode virar um somatório. Vou colocar aqui. Para várias entradas e saídas. Para várias entradas e saídas. Nós temos que a variação da energia interna no volume de controle, tá? Ela vai ser igual ao Qzão no volume de controle menos trabalho no volume de controle. Aí você soma, somatório das entradas, tá? Das vazões mássicas de entrada, vezes H de entrada, mais 1 sobre 2V ao quadrado, mais GZ de entrada, menos o somatório das vazões mássicas de saída, vezes o H de saída, mais 1 meio de V quadrado, mais V de saída, GZ de saída. Tudo bem? Então tá aqui a nossa equação. Ficou um pouquinho mais grandinha, mas não precisam se assustar, tá? Porque na maioria das vezes esses termos acabam se simplificando, né? Vai ter momentos que você vai ter que considerar o termo de velocidade, o termo de altura, mais difícil, mas pode ter situações onde você tem que considerar, mas na maioria das vezes eles se simplificam e isso aqui acaba sendo unicamente vazões mássicas de entrada vezes as entalpias, né, de cada ponto. Certo, gente? Hoje vocês estão quietinhos, eu não sei se a aula foi mais pesada ou se é o efeito pós-carnaval ainda.
Ou tá todo mundo de saco cheio da pandemia? Talvez. Eu tô. Mas enfim, mas vejam que nós temos uma certa dificuldade para construir isso aqui, porque não dá para simplesmente chegar e vomitar isso aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam da onde que saiu, tá? Essa equação. Onde que saiu essa equação? Então nós estamos construindo a equação. Começamos na aula passada, conseguimos colocar ela aqui hoje, a equação. E agora, na próxima aula, a gente vai ver aplicações. Por exemplo, como é que eu aplico essa equação para uma situação em regime permanente, né? Bom, então, esse termo aqui provavelmente vai ser zero, eu vou ter essa equação igual a zero. Aí vamos aplicar, ver se a gente precisa considerar os termos cinéticos, potenciais, etc., né? Então a gente vai pegar agora essa equação que está geral aqui, né? E vamos aplicar alguma hipótese simplificativa para cair uma equação que a gente saia resolvendo os problemas em processos que envolvem volume de controle. Certo, gente? É simples assim. Mas eu quero que vocês entendam de onde que saiu, tá? Porque senão a gente fica aqui só vomitando a equação e aí fica meio sem sentido as coisas, né? Tudo certo, gente? Então assim, ó, não vai ter atividade ainda, porque nós estamos ainda no meio desse caminho. Mas na próxima aula eu acredito que a gente já vai ver a aplicação dessa equação para regime permanente. Então já vamos poder fazer exemplos e propor já exercícios para vocês. Então a partir da próxima aula a gente vai começar a fazer as atividades que daí vão valer por todos esses dias aí, desde que a gente voltou a ter aula, tá? Tudo bem, gente? Então, como atividade assim para esse tempo que vocês têm até aí as 9h30, né? Eu sugiro que vocês leiam o capítulo do livro do Von Aylen ali, né? Leiam aí o capítulo do Von Aylen, tá, gente? Capítulo 6, tá? Tudo que eu falei, ó, a aula de hoje está aqui, ó. Tá? Tá tudo aqui, ó. Então, quem não entendeu, assim, quem teve dificuldade para entender alguma coisa, coloque lá, dê uma lida agora até as 9h30, né? E aí, ó, na próxima aula vamos começar a falar em processo em regime permanente. Tá, gente? Alguma dúvida aí? Ficou, não ficou dúvidas? Bom, então vamos... Se ficou alguma dúvida, né, vamos deixar assim hoje. E aí na próxima aula a gente tenta digerir melhor, então, essas equações. Combinado? Então tá, gente. Da minha parte era isso hoje. Então vamos ficar por aqui hoje. E aí na próxima aula a gente... Tá? Então na próxima aula a gente vai começar a fazer exemplos para volume de controle em regime permanente. Tá, gente? Então obrigado pela atenção aí. E bom fim de semana. Tchau, valeu. Tchau, professora, obrigada. Tchau, valeu. Tchau.